Olá, vamos começar a nossa etapa, né, de curso sobre interpretação dos desenhos dos rabiscos. E hoje eu fiquei de concluir com vocês o significado dos principais movimentos. Eu falei nas nossas aulas anteriores sobre o vai e vem, que significa investimento, e energia, que também pode ser o traço da agressividade, né? E depois eu mostrei a oval, e que é o traço mais afetivo. Vamos lá ver então, aqui tá o vai e vem, quando faz o movimento de ir e voltar com a mão, então não importa a direção, fez um movimento assim, indo e voltando, vai e vem, traço da energia, traço mais agressivo. E o das ovais, que é o mais circular, que pode estar misturado, a pessoa vem, faz o vai e vem e depois passa daí para o circular. A gente só tem que acompanhar a sequência, qual fez primeiro, depois para onde que foi o segundo traço, né? E agora eu quero incluir os pontos que são separados em pontos dentro e pontos fora. Vou mostrar que esse é o ponto dentro. Como tem uma oval, por exemplo, um traço circular, e faz pontinhos com a caneta dentro dessa oval. Eles ficam fechados. Faz assim. Criança faz muito isso, principalmente na faixa etária de 3 a 4 anos. Com significado você vai entender por quê daqui a pouco. E os pontos fora, que são soltos na folha. Tá fazendo lá o vai e vem, faz o círculo circular e de repente resolve fazer alguns pontinhos pela folha. Tá, os pontos fora, significado do ponto dentro é eu percebo meus sentimentos, minhas emoções, estou fechado dentro de mim, percebendo as minhas emoções e meus afetos. E os de fora é o contrário, percebo no ambiente o que está acontecendo, eu estou vigilante, eu estou percebendo o ambiente. Aparece muito quando desenha formas dos pontos fora no formato de chuva, de neve caindo, de muitas estrelas no céu, são pontos fora também. Aí daí, quando passa para as formas, o significado passa a ter um lugar, né, específico no ambiente. E aí a gente interpreta também aproveitando esse lugar específico do ambiente. Mas no nosso caso aqui é a interpretação do desenho com rabiscos. Então a gente vai entender pontos quando estão fechados dentro de alguma forma, né, um quadrado, uma esfera, um oval, ou livres, fora, esparramados pela folha, não está dentro de nada. Depois eu quero falar também das linhas, que são muito comuns, né? Linha reta. São essas aqui. Aqui a gente tem uma linha que atravessa a outra, sobrepõe, é o traço da oposição. Aqui a gente tem linhas paralelas, que não precisa ser do mesmo tamanho, né? Principalmente um desenho de rabisco à mão livre. Uma linha que corta a folha ou grande em relação ao resto do rabisco. São as linhas. E a linha, significado da linha em X ou em cruz é oposição mesmo, né? E das paralelas é estar muito atento ao que acontece também no ambiente, mas de uma forma mais rígida. Ali tem traços mais rígidos do que os pontos dentro e os pontos fora. E a outra questão que eu preciso colocar para vocês, que é a centrífuga. A centrífuga é quando vai fazer uma oval, que é essa aqui, né? A mão livre vai e faz voltas, não deixa pontas, como no vai e vem. Agora, a centrífuga, ela para em algum momento, em algum centro, algum lugar do papel e fica em torno desse movimento circular. Ela é assim, ó. Um pouco mais diferente porque ela vem aqui no sentido horário ou anti-horário, não importa, ela fica em torno daquilo. Esse é o traço do ciúme, daquele que entende que o espaço está sendo ameaçado, né? Então, várias situações a gente colocou de criança, como no caso de 3 a 4 anos, né? Sozinha, e quando chamava outros, ou quando era o desenho em grupo, aparecia centrífuga naquele momento, né? Então é bem interessante interpretar os desenhos com os rabiscos, porque a gente vê os traços e as afinidades dos traços com a personalidade,
como estão sendo administrados os afetos e as emoções por causa disso, né? E principalmente porque eu vou querer observar melhor o desenhista que eu estou principalmente querendo analisar, né? Então eu quero conhecer mais como que ele administra os afetos dele, para aproximar, para abordar, para saber força de ego. E aí nessa observação e na medida que aparecem os traços, a gente passa a conhecer essa forma de lidar com as emoções, né? Com os sentimentos e com os afetos. É um conhecimento muito rico. William Preyer, que é aquele autor que eu falei para vocês, que eu comecei a estudar aqui na Califórnia, né? Estuda movimentos e ele fala do psicológico envolvido nesses movimentos. Eu ainda estou numa parte que fala sobre os desejos, a relação que tem dos desejos com os movimentos. Então ele diz que o bebê muito pequeno já manifesta os seus desejos pelos movimentos, né? E ele vai justificando isso, colocando até as teorias da eletricidade, falar em campo de energia, campo de força, quando isso está represado, quando isso está livre. E aí ele vai justificando a tese dele sobre que é possível fazer uma leitura validada sobre a interpretação desses movimentos com os afetos e as emoções. A gente é uma caixinha de informações que tem consciente e inconsciente, né? Elas estão lá. A gente não faz leitura só das partes conscientes, a gente precisa ler também o inconsciente, e ele não é automaticamente lido, né? A gente lê entre as linhas, a gente lê pelas projeções, e uma delas é o desenho, outra delas é os sonhos, né? Outra delas o comportamento, os xistes, né? Que é muito entendido na psicanálise como uma forma de fazer um parâmetro entre aquilo que a pessoa consegue lidar e o que ela precisa levar para brincadeira ou para de uma forma menos dramática para conseguir lidar com aquilo, né? Isso é uma estrutura bem frágil quando precisa de usar muito. Todo mundo usa, mas a forma como eu coloco isso no meu dia a dia e nas minhas interrelações vai dizer como que é a minha estrutura, se é forte, se é fraca, como que ela é. Tudo isso é informação para a gente se interrelacionar. Eu quero ler uma frase do Preyer que diz que quando nós estamos agindo, nós não damos espaço para os desejos inconscientes. O que quer dizer isso? Que eu tô aqui agora conversando com vocês, não é meu inconsciente. Ele está presente, mas eu não estou dando espaço para ele, porque eu estou agindo, movimentando, mostrando desenhos, estou falando, estou vendo, né? Eu ouço o que tem no meu ambiente, não dou espaço para ele. Ele está lá como observador. Ele aparece, coloca uma pontinha dele aqui nessa minha posição, no meu tom de voz, nos meus movimentos, ele aparece. Mas quem está mandando agora é o consciente, né? Então ele quer dizer isso. Agora por quê? Porque o movimento voluntário, que é esse de agora eu vou usar meu pincel aqui e minha caneta, o movimento voluntário ocupa o espaço das ideias inconscientes e todo movimento vem acompanhado de ideias. Isso é muito importante. Inclusive os inconscientes, né? Então, se todo movimento vem acompanhado de ideias, e essas ideias podem ser lidas, olha só, a quantidade de riqueza de informações que tem em cada gesto, né? Em cada traço que nós usamos. No olhar é um movimento, parar para ouvir é um movimento, posição dos olhos é um movimento, posição dos pés é um movimento. Tem até uma brincadeira, e isso pode ser lido, né? Tem até uma brincadeira interessante, eu vou passar para vocês. Como que a gente sabe quando o namorado está apaixonado, né? Quando você diz para ele, chega para ele e fala assim, eu te amo, e se ele dá um movimento do corpo para frente, ele quer dizer eu também. E se ele dá um movimento do corpo para trás, tipo um passinho para trás, ele está dizendo, ixi, aqui não vai dar. Mas ele pode dizer eu também, fazendo esse movimento do corpo que vai para trás. Então é para observar o movimento com o que a pessoa sente. Como diz William Preyer, o desejo vem primeiro, né? Ele fala antes. Então nós fizemos aqui a conclusão dos traços mais importantes. E aí no nosso próximo encontro é a consistência deles. Que será a consistência? Eu vou pegar vários tipos de rabiscos
de criança, de adulto, e nós vamos começar a entender a leitura, na leitura mesmo, lendo, né? E quem já tem desenho quiser me mandar pelo WhatsApp ou pelo e-mail, que eu vou deixar aqui agora, pode mandar que a gente analisa junto. É só para você se inteirar do, do curso, da interpretação, tá? E depois, se quiser fazer o curso, sem problema, nós faremos também. Ó, seteinfantil@gmail.com. Esse é o meu e-mail que eu tô colocando aqui. É assim? Sete espelhado, sai espelhado, né? Tinha esquecido desse detalhe. Setting de lugar, setting infantil, tudo junto, @gmail.com. Me manda por e-mail e a gente analisa juntos os desenhos. Tudo bem? E quanto isso, a gente se encontra na semana que vem para passar para as interpretações dos próprios desenhos. Aguardo vocês, então, nos contatos. Boa semana!